Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não estou gravando um vídeo nesse momento. Não estou. E você aí não está assistindo um vídeo meu. A negação da realidade tem sido tão absurda e explícita agora que até fatos e eventos e ocasiões óbvias estão sendo negadas pelo governo Bolsonaro e pelo Bolsonaro. Ele passou os últimos dias agora convocando, chamando a população para ir nas manifestações pró-governo, como ele chama, ou na verdade com seu intuito real contra outros poderes, contra o Congresso e contra o Supremo. E ontem, quando questionado sobre o coronavírus, se isso levaria ao cancelamento das manifestações, ele disse o seguinte: eu não convoquei ninguém, pergunta para quem convocou. Você pergunta para quem convocou. Então agora, a seguir aqui, você vai ver o Bolsonaro não convocando ninguém para as manifestações desse mês. Ouça o Bolsonaro não convocando ninguém. Dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo. E o político que tem medo do movimento de rua não serve para ser político. Então participem. Não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil. É um movimento que quer mostrar para todos nós, presidente, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, que quem dá o norte para o Brasil é a população. E aqui você tem uma publicação nas redes sociais feita pela SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência, não convocando ninguém também para as manifestações. Vou ler para vocês aqui. As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso nem contra o Judiciário, são a favor do Brasil. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, durante visita aos Estados Unidos. Então, assim, você tem uma publicação de um órgão oficial do governo não convocando a população para as manifestações. Você tem evidências explícitas, você tem vídeo, você tem o presidente falando essas coisas. Então participem. E depois ele vem, na maior cara de pau, mentiroso, negar isso. Mentiroso. Ele mente na cara dura para as pessoas. Semana passada eu publiquei um vídeo na Carta Capital falando sobre isso, como o Bolsonaro quer te confundir, ou quer nos confundir, na verdade. Porque esse trabalho que ele faz de desinformação, de jogar uma informação e depois recuar, de jogar uma proposta e depois recuar, de dizer uma coisa e depois desdizer, tem como intuito confundir a população. Para que a gente nunca saiba distinguir o que é fato de mentira. Para que a gente nunca saiba em qual solo a gente está pisando. Então, por exemplo, como eu disse, ele passou dias e dias convocando a população para ir para as manifestações e agora ele diz que não convoquei ninguém. Então participem. São outras pessoas convocando, sendo que ele vai lá e disse isso. Mentiroso, é um mentiroso. Só uma observação antes de nos aprofundarmos sobre essa tática bolsonarista agora. É uma péssima ideia nesse momento você ter manifestações públicas pró-governo, contra o governo por causa do coronavírus. Aqui na Europa, por exemplo, a situação já está caótica em alguns países. Aqui na Espanha, por exemplo, eles estão proibindo qualquer manifestação, qualquer encontro, qualquer reunião popular com mais de 1000 pessoas. Cancelaram uma festa importante aqui em Valência, que são as Faias, que é uma festa anual, que é uma atração turística da região. Então, é uma péssima ideia agora. Ainda mais levando em consideração a demografia do eleitorado bolsonarista. Porque essa é uma doença que aflige muito mais os idosos, então você pode ter uma grande parcela do eleitorado do Bolsonaro ficando doente e com condições graves. Inclusive, até agora suspeita que o próprio Bolsonaro pode ter pego aí durante essa viagem para os Estados Unidos junto com o Weingarten, que é o responsável pela SECOM, esse mesmo órgão que não convocou para as manifestações do dia 15. Agora, essa tática do Bolsonaro de desinformação, de confundir as pessoas, é uma tática conhecida, na verdade, é uma tática de propaganda conhecida que atualmente se chama de fire hosing, ou seja, mangueira de incêndio, porque você tem uma mangueira jogando desinformação para todos os lados. Então é uma avalanche de informações conflitantes, muitas vezes, contraditórias, você não sabe onde você se situa. Isso visa contaminar o debate político e público com desinformação, com mentiras, com falsidades, e assim, por exemplo, o eleitorado bolsonarista vai receber um tipo de mensagem
nos seus grupos de WhatsApp, nas suas comunidades, nos seus jornais, nos seus panfletos que eles leem aí, nos seus canais de YouTube que eles consomem. Eles vão receber um tipo de informação, enquanto outras pessoas recebem outro tipo de informação, e isso cria dois universos narrativos completamente distintos. O que a gente vê hoje na internet é um fenômeno bastante parecido com o que houve nos Estados Unidos entre o final do século XVIII e começo do século XIX. É aquilo que se chama em inglês de partisan press. Em português seria a imprensa partidária. Quando, na época, falando dos Estados Unidos aqui, quando na época você tinha milhares de jornais que eram financiados ou por partidos políticos ou por políticos mesmo. Pessoas que injetavam sua grana em jornais, porque era muito caro publicar jornais, então quem tinha grana investia nisso para veicular, através dessa imprensa partidária, suas informações. Então o que acontecia? Você lia um jornal federalista, por exemplo, e ele dizia uma coisa, que tal candidato tinha vencido um debate, por exemplo, com outro candidato. Então você lia no jornal federalista isso. E depois você lia no jornal democrata outra informação. Que na verdade quem venceu o debate foi o outro candidato. Então eram duas versões completamente distintas da realidade. Eram visões completamente enviesadas, partidárias. Você não conseguiria extrair de nenhuma das duas a realidade fatual do mundo, mas sim visões distorcidas e partidárias. E hoje em dia o que a gente tem é algo muito parecido com isso. Embora você tenha uma imprensa que ainda vise a objetividade, que ainda vise uma suposta imparcialidade que não existe, mas que ainda tenha certo compromisso com os fatos, e essa imprensa é diariamente atacada pelo governo e por opositores do governo também em algumas circunstâncias, a tal mídia corporativa ou imprensa corporativa, você tem hoje o mesmo fenômeno acontecendo de veículos de comunicação, de imprensa alternativa, como eles chamam, mídia alternativa, de redes sociais, WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no YouTube, você tem aquilo que seria o equivalente a uma imprensa partidária. Grupos de pessoas que apresentam versões completamente diferentes para os mesmos fatos. E você não sabe aí distinguir o que é realidade do que não é. Você tem um presidente que vai e fala publicamente, convoca a população para ir na manifestação e depois ele vai para a imprensa e diz que não fez isso. E você não sabe como se orientar. Se você não ouve ele falando, se você não vê ele falando, se você não acompanha o que ele está falando, você fica desorientado. Por exemplo, casos recentes que eu mencionei aqui no canal e que você pode ter um parâmetro para poder analisar o que eu estou falando aqui. Os debates que aconteciam na Jovem Pan entre Marco Antônio Villa e Rodrigo Constantino. Se você for num canal bolsonarista, se você for num canal de extrema-direita, e esse é um ponto aqui também que eu preciso fazer uma observação aqui. Quando eu menciono extrema-direita, é de fato extrema-direita. Não é uma expressão exagerada, não. Vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para um vídeo no qual eu explico o que é a definição de extrema-direita, de acordo com a ciência política, de acordo com pesquisadores do fenômeno. Então vejam lá, porque de fato não é exagero, é extrema-direita. Então se você fosse em canais extremistas de direita, você veria pessoas defendendo que o Constantino ganhou a discussão com o Marco Antônio Villa. É uma imprensa partidária. Pessoas defendendo uma posição específica de uma figura que representa os valores deles. Não importa se o Constantino estava certo ou errado. Não importa se aquilo que ele dizia era verdadeiro ou falso. Não importa. O que importa é defender um representante do seu modelo de visão de sociedade. E, por outro lado, se fosse em outros canais, em canais de oposição ao governo, você via pessoas defendendo o Villa. E aqui é importante ressaltar que, na verdade, eu me posicionei a favor do Villa, mesmo sem concordar com certas posturas dele, porque, de fato, ele tinha razão. Então aqui não é questão só de ser partidário, mas também de você tentar encontrar o mínimo de contato com um solo real das coisas. E isso acontecia também de maneira escancarada durante as eleições e durante todo o governo do Bolsonaro. Se você acompanha os canais bolsonaristas, a visão que eles apresentam é que está tudo a mil maravilhas. Que o governo tem grandes conquistas políticas e sociais, que faz tudo certo, que é o melhor presidente da história da humanidade. Por outro lado, se você acompanha canais de oposição ao governo, em alguns casos de fato partidárias, você vê uma crítica ferrenha ao governo Bolsonaro. Mesmo quando ele acerta, se é que ele acerta, aí a questão aí também é subjetiva, né? Porque eu, por exemplo, não vejo nenhum acerto nesse governo. Não consigo pensar em nenhum acerto. Eu fiz um vídeo também recente sobre isso, né? Quais são os acertos do Bolsonaro. Eu não consigo pensar em nenhum acerto, e mesmo se houvesse acertos, os acertos são obrigação dele. Ele tem a obrigação de acertar. Porque são as promessas de campanha dele. O problema não são os acertos, o problema são os erros constantes e absurdos dele, como nesse caso agora de convocar a população contra as instituições, o que é um ato antidemocrático,
acima de tudo. Então a grande dúvida que as pessoas ficam em meio a esse tiroteio de informações altamente conflitantes é o que é a realidade do que não é. É distinguir uma coisa da outra. Ou então ontem, por exemplo, que eu publiquei um vídeo aqui sobre o caso do Gabriel Monteiro, a confusão entre ele e o Coronel Ibis. Se você vai no canal dele ou em quem apoia esse rapaz, você vai ver pessoas fanatizadas defendendo a postura dele. E por outro lado, pessoas do outro lado defendendo uma visão completamente diferente. Onde está a verdade? Onde está a realidade? E aqui não tem nenhuma solução simples para isso. Não há nenhuma solução simples. Porque assim, a nossa compreensão do mundo, aquilo que a gente pensa sobre o mundo, é imediato. A gente não tem acesso imediato às coisas. Por exemplo, agora sobre a briga interna do governo, sobre a cisão em diferentes grupos entre olavistas, entre bolsonaristas, ala militar e entre funcionários de carreira, entre concursados. Essa briga que há lá dentro. Para a gente saber disso, para a gente conhecer o que acontece lá dentro, a gente recebe isso através de alguém. Alguém nos passa essa informação, seja através da imprensa, seja através do Olavo de Carvalho, seja através de fontes internas. Alguém nos passa a informação. A gente não tem acesso diretamente a isso. Eu não estou lá em Brasília acompanhando isso. Eu vejo alguém me dizendo, eu vejo algum jornal relatando isso, e a gente utiliza isso como o ponto de partida para a reflexão. Isso vale para quase tudo, na verdade. A gente tem acesso imediato a pouquíssimas coisas. Para você saber sobre a realidade nos Estados Unidos, se você não mora lá e nunca visitou lá, você tem acesso imediato a isso. Algum jornal, algum filme, algum documentário, algum depoimento que chega até você, e isso ajuda você a compor o imaginário sobre essa situação. Então o único modo de a gente navegar nesse mundo extremamente polarizado, e que é ruim isso, a polarização política é péssima para o debate político, justamente porque são visões completamente conflitantes e a gente não sabe onde está a verdade. Para a gente poder navegar nisso, o único modo mesmo é através da investigação, é através da busca, da comparação, de você procurar diferentes fontes e tentar ver quais são os elementos comuns que você encontra nessas muitas fontes. E também tem algum critério de hierarquia de fontes confiáveis para aquilo que não é confiável. Todos nós sabemos que o The New York Times, por exemplo, um dos maiores jornais do planeta, é muito mais confiável em termos de relação direta com os fatos do que é o Terça Livre, do que é o Alan dos Santos. Todos nós sabemos, ou deveríamos saber, que você lê um jornal como É o País é muito mais confiável do que consultar o Bernardo Kister. E o único fator por trás disso é a credibilidade. Um jornal reconhecido, um jornal de competência, um jornal que tem muito tempo de história, às vezes um século de história, tem a reputação em jogo, tem a credibilidade em jogo. Enquanto que esses influenciadores altamente distorcidos, altamente enviesados, têm pouca credibilidade para perder. E esse é o maior desafio de todos, porque as pessoas têm preguiça, na verdade. Você recebe uma coisa no WhatsApp, você olha aquilo ali, fica horrorizado, passa adiante e não vai conferir se aquilo ali é verdade ou não. Você simplesmente consome aquilo de maneira irrefletida e passa adiante. E daí seu pai, sua mãe, sua tia vão ler aquilo, ficar horrorizados e passar adiante. E assim você vai perpetuando essa avalanche de mentiras, de desinformação, sem qualquer tipo de critério. E a gente tem aquela frase conhecida nazista, né, do Goebbels, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. É basicamente aquilo que eles fazem. Você tem uma imprensa partidária, por exemplo, que é a Jovem Pan, que é uma imprensa que, via de regra, defende o Bolsonaro em muitos programas. A CNN agora promete vir nessa onda também de defensora do Bolsonaro. Você tem mídia alternativa bolsonarista, você tem rádios bolsonaristas. Então, quem consome só esse tipo de conteúdo acaba tendo, sim, de fato, uma visão completamente enviesada e desconectada dos fatos. E quem consome do outro lado também acontece isso, porque também existe mídia altamente enviesada para a esquerda. Então eu preciso encontrar um solo comum, eu preciso encontrar um meio termo, onde está o compromisso com os fatos. E nesse caso em particular do Bolsonaro, negando a convocação para o dia 15 de março, ele convocou, e a gente viu no vídeo ali, ele dizendo, ele chamando a população para ir para a rua. Em algumas circunstâncias tem como contestar de maneira clara, objetiva, sem sombra de dúvida, uma afirmação falsa, que é esse caso aqui. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes a afirmação feita, a interpretação feita não é tão facilmente refutável assim. Não é tão fácil contestar isso porque parte de um certo solo instável de interpretação. Então nesse momento é necessário uma grande dose de dúvida, de ceticismo, de questionamento, de indagação, de investigação. É ser cético sobre aquilo que você consome. De informação nesse sentido. Você lê uma notícia,
Tá, ok. Vou ler mais um outro jornal para ver se isso bate. Vou consultar outra fonte. E também consultar sites de verificação de fatos, como, por exemplo, o eFarsas. O eFarsas é um ótimo site que também compara, faz trabalho de investigação também, que é muito difícil. Você tem a agência Lupa, você tem outros portais que fazem esse tipo de verificação. Snopes, em inglês. Porque isso que o Bolsonaro faz, como eu disse, é uma tática. Uma tática usada pelo Putin, uma tática usada pelo Trump, uma tática usada por diferentes governantes, que é de confundir as pessoas. E muita gente se confunde, muita gente acaba sendo enganada, no final das contas, o que é péssimo para a democracia. E só para concluir, no caso dos Estados Unidos, sobre a imprensa partidária, quando se tornou mais barato publicar jornais, imprimir jornais, isso de 1830 em diante, aí você viu o nascimento de um jornal mais criterioso, mais vinculado aos fatos, não apenas a apresentar visões altamente distorcidas disso. Pode ser que em algum momento também a gente veja uma regulamentação da internet, não no sentido estatal, mas uma regulamentação no sentido natural mesmo. Uma normalização implícita da internet para que a gente consiga encontrar, de fato, essa referência aqui é confiável. Esse canal aqui é confiável. Eu posso ouvir o que essa pessoa diz porque ela tem critérios. Talvez seja um processo de anos adiante ainda, para que as pessoas se tornem alfabetizadas digitalmente, capazes de distinguir uma coisa da outra. É um processo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa mentira do Bolsonaro, mais uma mentira do Bolsonaro, né? Convocar a população para as manifestações, depois dizer que não convocou e você tem provas de que ele convocou. O que você pensa sobre isso? Isso engana as pessoas. Se você percebe as pessoas sendo enganadas por essas mentiras bolsonaristas, diga aqui no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.